Vendo o ataque de Jiang Xin avançar em sua direção, Shan Jiuao imediatamente reuniu todas as suas forças para resistir. A energia espiritual de gelo que envolvia seu corpo tremia violentamente a cada impacto. Shan Jiuao movia-se continuamente pelo campo de batalha, mas sempre que diminuía o ritmo por causa do cansaço, a formação de ataque de Jiang Xin avançava mais uma vez. Embora ele conseguisse destruir cada um daqueles ataques, ainda assim gritou com confiança. Então este é todo o poder da Aliança dos Nove Céus? Vocês são fracos demais. Shi Shunen aproveitou rapidamente a oportunidade para se aproximar de Shan Jiuao. Com um leve sorriso, disse calmamente. Os ataques anteriores de Jiang Xin serviam apenas para interromper sua magia. Naquele instante, Shabakai também apareceu repentinamente atrás de Shan Jiuao. Junto com Shi Shunen, formou um ataque em pinça, preparando o golpe final. Shan Jiuao ficou assustado. Shi Shunen mergulhou do alto em sua direção. Tomado pelo pânico, Shan Jiuao tentou recuar às pressas. Mas já era tarde. Ele não conseguiu reagir a tempo. Shi Shunen desferiu um chute devastador. Pego completamente de surpresa, o corpo de Shan Jiuao foi lançado diretamente na direção de Shabakai. Aproveitando a oportunidade, Shabakai executou sua técnica suprema. Punho dos 10.000 dragões. Um soco direto desencadeou uma explosão colossal de energia espiritual. Shan Jiuao foi lançado violentamente para o alto. Ele gritou de dor. Sangue fresco jorrava continuamente de sua boca. Seu corpo inteiro foi arremessado contra a enorme estela de pedra da Geada Negra. O impacto abriu uma profunda rachadura na superfície da pedra. Shan Jiuao perdeu completamente a capacidade de lutar. Seu corpo caiu entre os escombros. Ele tossia sem parar. A cada tosse, mais sangue era expelido. Sentia que suas costelas e o externo haviam sido completamente quebrados. Tudo o que restava em seu coração era ódio. Mesmo caído e incapaz de se mover, Shan Jiuao ainda sonhava em tornar seu clã o líder das 4 grandes famílias. Dominar a cidade Tan. Ele acreditava que estava a apenas um passo de realizar esse objetivo. Nesse momento, Shabakai caminhou lentamente em sua direção. Pretendia resolver aquilo pessoalmente. Afinal, aquele era um conflito interno das 4 grandes famílias. Não havia necessidade da intervenção da Aliança dos Nove Céus. Shabakai começou a enumerar, um por um, os crimes de Shan Jiuao. Você massacrou soldados. Violou descaradamente o pacto que proibia guerras internas entre as 4 grandes famílias. Então o encarou friamente. Você entende os crimes que cometeu? Shan Jiuao cuspiu um bocado de sangue. Seus olhos estavam cheios de desprezo. Não finja ser um homem honrado. A família Xia já não é digna de liderar as 4 grandes famílias. Rangendo os dentes, continuou. Se meu pai não tivesse perdido sua oportunidade naquela época. Um inútil como você jamais teria ocupado a posição de líder. Essas palavras fizeram os olhos de Shabakai arderem de raiva. Com a voz gelada, respondeu. Parece que você continua teimoso demais para despertar. Naquele instante, uma voz suave sussurrou no ouvido de Shan Jiuao. Você deseja aceitar a minha ajuda? Shan Jiuao estremeceu. Virou lentamente a cabeça. O suor escorria por seu rosto. Uma aura assassina aterrorizante começava a emanar lentamente da estela. Ao mesmo tempo, Shabakai e os demais também perceberam uma espessa fumaça púrpura escapando pelas rachaduras da pedra da Geada Negra. Jiang Xin entrou imediatamente em pânico. Ela percebeu que algo estava prestes a romper o selo. A barreira seria completamente destruída. Sentindo o perigo, Shabakai agarrou Shan Jiuao pela gola e começou a arrastá-lo para longe. Seu plano era levá-lo de volta para a cidade Tan e julgá-lo lá. O mais importante naquele momento era retirar todos dali imediatamente. Inesperadamente, Shan Jiuao balançou violentamente o braço. O golpe empurrou o Shabakai para trás. Logo depois, ergueu a cabeça e começou a rir de maneira completamente insana. Sua gargalhada ecoou por toda a caverna. A entidade sombria gritou enlouquecida. Exigia ser libertada.
Em troca, prometia conceder a Shang Yuao poder suficiente para massacrar todos os presentes. Zhang Xin entrou em desespero. Apontando para Shang Yuao, gritou: "Parem ele imediatamente!" Mas ninguém teve tempo para reagir. Shang Yuao soltou uma gargalhada estridente. Em seguida, desferiu um soco extremamente poderoso contra a pedra da geada negra. O último fragmento do selo foi completamente destruído. Uma espessa energia púrpura irrompeu das profundezas da estela. Rapidamente, ela inundou todo o ambiente, obscurecendo a visão de todos. Logo depois, um gigantesco demônio do clã Ma surgiu atrás de Shang Yuao. Sua enorme boca se abriu lentamente. Dentes aterrorizantes ficaram completamente expostos. A fumaça púrpura começou a envolver firmemente o corpo de Shang Yuao. Aos poucos, passou a dominá-lo completamente. Com a destruição da estela, toda a caverna começou a tremer sem parar. Rochas despencavam continuamente do teto. Era o sinal de que todo aquele lugar estava prestes a desmoronar. Shi Shunyan gritou: "Todos saiam daqui imediatamente! Este lugar vai desabar!" Naquele momento, Shang Yuao já havia sido completamente transformado. Todos os seus ferimentos desapareceram. Seu corpo tornou-se muitas vezes mais forte. A voz do demônio do clã Ma ecoou através de seu corpo. "Ninguém sairá vivo deste lugar." Nesse instante, a caverna tremeu ainda mais violentamente. Enormes blocos de pedra caíram um após o outro, bloqueando todas as saídas. Enquanto isso, Yixuan também corria desesperadamente para escapar. Enquanto fugia, resmungou: "Que construção mal feita! Bastou um pequeno tremor para tudo desabar." O Cavaleiro Imortal então percebeu o que havia acontecido. O poder do clã Ma havia escapado completamente do selo. Sem a energia que sustentava a estrutura, toda a caverna estava entrando em colapso. Enquanto corria, Yixuan lembrou-se subitamente de Zhang Xin e dos outros. Preocupado com a segurança deles, decidiu voltar imediatamente para salvá-los. Mas, no instante em que se virou, congelou. Parecia ter acabado de lembrar de algo importante. Então perguntou ao Cavaleiro Imortal: "Por que você não pediu ao grande general celestial que quebrasse sua maldição antes?" O Cavaleiro Imortal respondeu calmamente: "Minha verdadeira missão nunca foi proteger este lugar. Porque o selo do clã Ma seria rompido mais cedo ou mais tarde." Então revelou a verdade. "Minha verdadeira função era conduzir até o grande general celestial aqueles que fossem fortes o suficiente. Somente protegendo com sucesso o portador do símbolo minha maldição poderá ser completamente desfeita." Ao ouvir aquilo, Yixuan ficou irritado. "Você é mesmo muito calculista. Se eu soubesse que tudo isso daria tanto trabalho, nunca teria aceitado." O Cavaleiro Imortal permaneceu completamente calmo. Então fez apenas uma pergunta. Uma pergunta que deixou Yixuan sem palavras. "Você não queria reencontrar seus pais?" Yixuan abaixou os olhos por um instante. Logo depois, seu olhar tornou-se firme. Com a voz rouca, respondeu: "Quero. Mais do que qualquer outra coisa." Enquanto isso, o grupo de Zhang Xin enfrentava uma situação completamente caótica. Tijolos e enormes pedras caíam como chuva. Shabakai, Shi Shunyan e Zhang Xin corriam com todas as suas forças para escapar. No entanto, Shang Yuao já havia sido totalmente possuído pelo demônio do clã Ma. Ele permaneceu parado bem no caminho deles. Com um sorriso maligno, zombou: "Vocês realmente acham que podem sair daqui tão facilmente?" Sem hesitar, Shabakai lançou um poderoso ataque. Declarou friamente: "Mesmo que um antigo herói tenha caído no caminho das trevas, eu não demonstrarei misericórdia." Um soco carregado de uma enorme quantidade de energia espiritual disparou diretamente contra Shang Yuao. Mas, para a surpresa de todos, Shabakai começou a suar. Ele sentiu uma normalidade aterrorizante vindo do adversário. Seu poderoso soco não causou absolutamente nenhum dano ao corpo de Shang Yuao. Shang Yuao riu triunfante. "Finalmente!
Agora eu conheço o verdadeiro poder. Shabakai ficou completamente atônito. Não conseguia acreditar que seu golpe mais forte havia sido neutralizado com tanta facilidade. Antes que pudesse recuar, já era tarde. O braço de Shan Jiuao atravessou completamente seu corpo. Os olhos vermelho-vivos de Shan Jiuao brilharam friamente. Seu rosto estava completamente distorcido pela intenção assassina. Com arrogância absoluta, declarou: "Hoje será o seu dia de morrer. Você morrerá aqui mesmo." Shabakai soltou um grito de agonia. Sangue escorria pelo canto de sua boca enquanto ele lutava para conter o poder maligno que tentava romper de dentro de seu próprio corpo. Bem na região do coração, um braço demoníaco roxo, com garras afiadas como lâminas, rasgou seu peito, rompendo sua caixa torácica enquanto forçava a passagem para fora. A cena aterrorizante deixou todos completamente paralisados de choque. O demônio que habitava o corpo de Shan Jiuao caiu em uma gargalhada insana. Isto é apenas uma pequena fração do meu verdadeiro poder. Quando todas as almas restantes se fundirem comigo, transformarei o mundo inteiro em meus escravos. Mesmo gravemente ferido, a determinação de Shabakai jamais vacilou. Como líder das 4 grandes famílias, cerrou os dentes e jurou acabar com aquele desastre ali mesmo. Ele se recusava a permitir que o monstro escapasse. Ao ouvir aquelas palavras, o antigo demônio apenas soltou um sorriso de desprezo. Seus olhos vermelhos sangue estavam cheios de desdém. Como se a resistência desesperada de Shabakai fosse insignificante diante dele. Sem querer perder mais um segundo, Shishune empunhou sua enorme espada e avançou diretamente contra o inimigo para ajudar Shabakai. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos atônitos. A lâmina afiada atravessou a névoa púrpura. Apenas para ser presa firmemente entre 2 dedos de Shan Jiuao. Ela era incapaz de causar sequer o menor ferimento. Os olhos de Shishune se arregalaram de incredulidade. Ela não conseguia acreditar que seu ataque mais poderoso havia sido completamente inutilizado. Sem lhe dar tempo para reagir, Shan Jiuao girou o corpo e desferiu um chute devastador. Uma enorme explosão de energia púrpura irrompeu instantaneamente. Shishunian foi arremessada violentamente pelo campo de batalha. Seu corpo quicou repetidas vezes contra o chão antes de finalmente parar, quando Zhang Xin correu para segurá-la. A diferença absurda de poder deixou Shishunian completamente impotente. Segurando o peito, ela tossiu de dor. Ela podia sentir claramente que a aura de seu adversário havia mudado por completo. Agora era muito mais fria. E infinitamente mais aterrorizante. Sem perder tempo, gritou para Zhang Xin: "Fuja! Agora mesmo!" À beira da morte, Shabakai reuniu o último resquício de energia espiritual em suas pernas. Com enorme esforço, conseguiu ficar novamente de pé entre os escombros. Preparava-se para lançar seu último ataque. Naquele exato instante, 9 dragões dourados apareceram ao redor de Shabakai. Cada um brilhava intensamente, dissipando a escuridão e banhando todo o campo de batalha com uma majestosa luz dourada. Os olhos de Shabakai ardiam com uma determinação inabalável. Então declarou: "Estou disposto a sacrificar minha própria vida para destruir este monstro." Manifestação dos 9 dragões. Seu rugido ensurdecedor ecoou por todo o campo de batalha. Era a técnica secreta mais poderosa de todo o seu arsenal. Os 9 dragões dourados investiram simultaneamente contra Shan Jiuao. Uma explosão colossal de energia espiritual tomou conta do local. Tudo em seu caminho foi esmagado. Uma gigantesca nuvem de poeira cobriu completamente o campo de batalha. Shabakai caiu sobre um dos joelhos. Respirava com extrema dificuldade. Aquele golpe havia consumido absolutamente toda a sua energia. Entretanto, da espessa nuvem de poeira, uma silhueta púrpura surgiu lentamente mais uma vez. Sua aura maligna permanecia exatamente igual. Como se não tivesse sofrido absolutamente nenhum ferimento. Ao presenciarem aquela cena, Shishunian e Zhang Xin ficaram completamente imóveis. A esperança que havia acabado de surgir em seus corações desapareceu instantaneamente. O corpo de Shan Jiuao já havia sido completamente dominado pelo demônio.
De dentro dele surgiu uma gigantesca alma demoníaca, exibindo presas afiadas e aterrorizantes. Ela elogiou o ataque de Shabakai. Foi um golpe impressionante. Logo em seguida, porém, declarou com arrogância: mas jamais poderá superar o poder absoluto. O demônio caminhou lentamente em direção ao enfraquecido Shabakai. Sem forças, Shabakai caiu completamente no chão. Seu corpo devastado havia finalmente alcançado seu limite absoluto. O demônio falou com extrema arrogância: eu possuo um corpo imortal. Depois olhou para o corpo destruído de Shabakai com desprezo. Este corpo quebrado já não vale mais a pena. Então começou a procurar um novo hospedeiro. Alguém mais jovem. E mais forte. Shabakai apenas conseguia encarar seu inimigo através de olhos cada vez mais apagados. Estava completamente impotente enquanto a morte se aproximava lentamente. O demônio virou lentamente a cabeça. Seus olhos vermelho brilhantes fixaram imediatamente seu próximo alvo. Zhang Xin. Num instante, disparou em sua direção com uma velocidade assustadora. Seu objetivo era tomar o corpo de Zhang Xin. Shi Shunyan rapidamente colocou-se diante dela. Gritou desesperadamente: corra! Eu vou segurá-lo! Porém, Zhang Xin não conseguiu abandonar Shabakai. Ela estava decidida a levá-lo dali. Ignorando todos os avisos, virou-se e correu diretamente para o perigo. Shi Shunyan gritou em desespero. Ela não conseguia entender por que Zhang Xin estava disposta a arriscar até a própria vida. O demônio abriu lentamente os dois braços. Uma estranha onda de energia demoníaca surgiu imediatamente. Ela avançou diretamente contra Zhang Xin. Naquele mesmo instante, Shi Shunyan reuniu toda a força restante. Então arremessou sua enorme espada contra o demônio. Esperava apenas ganhar alguns segundos para Zhang Xin. Entretanto, o ataque foi completamente inútil. Shi Shunyan gritou em pânico. Ela finalmente percebeu que nenhum ataque físico era capaz de ferir aquele demônio. O monstro aproximava-se cada vez mais de Zhang Xin. Ela fechou lentamente os olhos. Em silêncio. Esperava apenas seu trágico destino. Quando o demônio já estava diante dela, o grito desesperado de Shi Shunyan ecoou por todo o grande salão. Tudo o que podia fazer era assistir, impotente, enquanto Zhang Xin estava prestes a ser devorada. Naquele exato instante, um enorme par de asas negras desceu dos céus. As asas envolveram completamente Zhang Xin, protegendo-a do ataque mortal do demônio. Uma explosão avassaladora de energia negra irrompeu violentamente. O demônio foi lançado para trás, completamente chocado. Seu corpo começou a tremer de medo. Ele reconheceu imediatamente aquela aura familiar. Não conseguia acreditar que um guerreiro da raça celestial havia aparecido naquele lugar. Em meio às ruínas, Yishuan surgiu lentamente. Um majestoso par de enormes asas negras estava completamente aberto atrás de suas costas. Ele aproximou-se calmamente. Então ergueu Zhang Xin delicadamente em seus braços. Zhang Xin olhava para ele completamente atônita. Gaguejava sem conseguir acreditar no que via. Seus olhos permaneciam fixos nas misteriosas asas negras que haviam crescido nas costas de Yishuan. O demônio rapidamente percebeu que sua alma ainda estava incompleta. Enfrentar um guerreiro da raça celestial naquele momento era perigoso demais. Sem qualquer hesitação, decidiu recuar imediatamente. Naquele instante, todo o palácio começou a tremer violentamente. Logo em seguida, desabou ao redor de todos. Yishuan gritou: segurem-se firme em mim. Vou tirar todos daqui antes que este lugar seja completamente soterrado. Espessas nuvens de poeira envolveram toda a região. A estrutura inteira começou a ruir devido à explosão e ao violento desmoronamento. O demônio aproveitou o caos para escapar. Enquanto isso, todos se agarravam desesperadamente uns aos outros. Cada um buscava uma última chance de sobreviver. Yishuan abriu completamente suas enormes asas negras. Utilizando o poder da raça celestial, levantou voo carregando todo o grupo. Enquanto o solo continuava desmoronando abaixo deles, todos subiram rapidamente em direção ao céu.
Yi Xuan gritou para Shi Shunyan. Segure e firme. Shi Shunyan continuava olhando para ele. Seus olhos estavam repletos de choque e incredulidade diante de sua transformação. Graças às enormes asas negras, Yi Xuan conseguiu carregar todo o grupo para longe do centro do desabamento. Poucos instantes depois, pedras gigantescas e destroços soterraram completamente toda a região abaixo. Uma explosão profunda e ensurdecedora ecoou pelo ar. A montanha inteira desabou com uma força aterrorizante. Uma gigantesca coluna de poeira e destroços subiu aos céus, cobrindo completamente o horizonte. Observando tudo de longe, Xian Li permaneceu imóvel. Seu rosto estava tomado pela preocupação. Ele não fazia ideia se o grupo de Zhang Xin havia conseguido escapar a tempo, ou se todos haviam sido enterrados sob a gigantesca montanha de escombros.